Bom dia, que, que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós e que possamos, de alguma forma, corresponder aos trabalhos dessa manhã. Nós, infelizmente, tivemos um problema com a live dessa manhã. O, o César não está conseguindo fazer entrar, deu algum problema no computador dele com os dispositivos para ele fazer o comando da live. Então, o que nós temos uma opção? Nós vamos harmonizar, da mesma forma, nós vamos harmonizar o nosso trabalho, fazendo uma prece, elevando os nossos pensamentos até Deus, agradecendo mais um dia de vida, pedindo a Deus a sua proteção, que Ele ilumine os nossos caminhos e que possamos seguir o nosso trabalho. Que a espiritualidade amiga venha até nós, derrame suas bênçãos sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares, nossos amigos. Que derrame suas bênçãos sobre aqueles que nós não conhecemos, mas que, dada a situação em que estamos passando, acabamos nos unindo a todo o universo terrestre. Que tenhamos paz e serenidade no nosso coração. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou pôr uma música para que a gente possa entrar em sintonia com... Gente, isso está sendo tudo no improviso, porque até o meu computador está diferente do que costuma estar. Eu gostaria que alguém me pusesse se está dando certo a minha... Mais do que a imagem, a voz, tá bom? Porque é mais importante o conteúdo do que a aparência. Então, se vocês me derem um ok se está dando certo isso, aí eu vou colocar a música. Alguém pode fazer isso para mim, por favor? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Alimento desse dia, dá-nos agora e sempre.
ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Alimento desse dia, dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Graças a Deus. Então, para quem está chegando agora, mais uma vez, houve um problema com o computador do César, ele não conseguiu fazer entrar. Então, vocês me dão um instante que eu vou ver se a Emília conseguiu resolver a situação com ele, e aí ele consegue fazer a live ainda, porque tá tudo diferente, gente. Isso aqui eu interpreto da seguinte forma: o que nós temos quando as coisas aparecem, ele não conseguiu. A Emília tá pedindo para eu fazer o comunicado, mas eu já fiz o comunicado. Mas a gente não vai perder o nosso domingo de oração. Então eu vou fazer uma mensagem do livrinho Minutos de Sabedoria. A lição é a 198. Cerque-se da sua vida com o doce sentimento do amor. Não tenha prevenção contra seus semelhantes. Se alguém não o compreender, se alguém o ferir ou magoar, procure retribuir com maior compreensão, com atenções redobradas. Só o amor é capaz de vencer as barreiras da separação, de aproximar as criaturas, de solidificar amizades. Então, cerque sua vida com o doce sentimento do amor. A gente percebe como Deus vai fazendo tudo de forma tão acertada. As mensagens que a gente vai recebendo, muitas vezes a gente acha que são por acaso, e na realidade elas foram escolhidas a dedo, mas pela espiritualidade, não por nós. Nós estamos passando por uma época em que nós precisamos vencer medos, vencer barreiras, construir pontes, sermos mais irmãos uns dos outros. E todas as mensagens que a gente vem recebendo vão se caracterizando dessa forma.
Mas não basta receber as mensagens, é preciso colocar em ação o que nós temos para fazer agora. Os desafios vão aparecendo na nossa vida e nós podemos aceitá-los como se a gente estivesse jogando um videogame, né? Nós vamos aceitar os desafios para que possamos mudar de fase ou apertar o botãozinho e dar o game over. Eu não posso falar por todo mundo. Eu posso falar pelos desafios pelos quais eu estou passando e o que faz a gente perceber que, de repente, somos mais capazes do que pensamos, somos mais fortes do que pensamos, que ainda que a gente não possa estar todo mundo dentro do estudo e meditação, dentro da casa física do estudo e meditação, nós estamos em comunhão com o estudo e meditação. E nós abrimos as nossas portas, as nossas janelas, a nossa TV para o estudo e meditação. Então, é como se nós tivéssemos voltado à época de Jesus, em que nós não tínhamos uma casa física, onde a igreja, como assim chamavam os cristãos, não eram casas físicas. A igreja eram as pessoas. E nós hoje estamos na mesma situação. A igreja somos nós. Lembra na semana retrasada, acho que foi, quando eu falei sobre a parábola do semeador, que todos nós fomos convidados a semear dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos irmãos. Sempre numa família, ou num grupo, numa comunidade, tem alguém que tem mais facilidade de falar, que tem mais facilidade de entender o ensinamento para poder passar para frente. Mas é preciso que nós tenhamos o nosso coração aberto para aprender, interesse em aprender. E é o que nós estamos passando agora. Acredito que a maior parte das pessoas está aprendendo coisas novas. Então, surgiu um desafio enorme para nós hoje. Eu tentei, enquanto a Emília estava tentando acertar as coisas com o César, eu tentei até falar com o Wagner, porque eu me sinto extremamente segura. E abre a live e começa a falar. Eu vim para falar só que a gente não ia ter live. Mas a boca obedece àquele que sussurra no ouvido. Foi isso que eu aprendi. Quantas vezes a gente recebe uma intuição, a gente escuta aquela vozinha falar no nosso ouvido e a gente fala assim, isso era meu. Eu não posso fazer isso porque eu estou pensando, como isso? Mas eu não estou pensando. Hoje eu levantei, liguei o computador, porque o computador meu abre para eu falar pelo Centro Espírita de Estudo e Meditação. O meu celular, eu assisto como Solemar. Então, toda vez que eu me manifesto, eu nunca me manifesto pelo computador, porque vai aparecer que foi o centro que falou. E eu falo pelo meu celular, que é a Solemar que está falando. Quando eu falo bom dia, tá dando tudo certo, alguma coisa do gênero, entende? E para mim era um dia legal. Eu adoro as palestras do Wagner, eu adoro as palestras do César. Eu acho que os dois se completam demais, mas infelizmente nenhum dos dois estava disponível para fazer isso hoje. Aconteceu algo inusitado, como eu falei, o meu computador está diferente. Eu estou aparecendo só na telinha do cantinho. Dessa vez não está aparecendo a minha tela inteira, mas de vez em quando eu escuto a minha voz lá no celular, que está bem baixinho, passando
a informação, passando algum conteúdo. A nossa finalidade é: a casa não pode abrir. Eu não posso ir até o centro, mas eu tenho 1 milhão de maneiras de continuar a divulgação do Espiritismo, de continuar divulgando os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus não tinha live. Jesus tinha uma túnica e uma sandália. Seus seguidores também. Não carregava bolsa. Saía e falava àqueles que queriam ouvir. Muitos queriam ouvir, outros queriam apenas as curas físicas, e assim que alcançavam os seus objetivos, se afastavam e não voltavam mais. Mas existiam aqueles que o acompanhavam. Não só os 12 que foram escolhidos por ele, dedo a dedo, mas outros 70 que o seguiam dentre os 500 que o acompanhavam. E se a sementeira começou com aqueles 12, ele precisava de outros para divulgarem o seu ensinamento, porque ele não tinha um microfone, ele não tinha televisão, e como a palavra como aquela semente ia brotar, como aquela semente um dia daria frutos, era preciso que outros semeadores saíssem para a sua tarefa. E ele fez exatamente isso. Dentre os 70, ele escolheu as duplas e mandou 2 a 2 saírem pela Galileia para falarem para passarem os ensinamentos que eles já haviam assimilado e que ele estaria com eles o tempo todo, porque Jesus não precisava estar fisicamente presente. Ele conseguia, o poder dele era tão grande que ele conseguia chegar aos seus enviados espiritualmente. E eles falavam pela boca de Jesus. Eu uso a voz de Jesus falando no meu ouvido. Era isso que eles faziam. Entende? Não a Solemar aqui não, tá? Tô dando só um exemplo. Então, todos saíram com medo. Porque na nossa trajetória a gente tem que passar por dificuldades para que a gente cresça. Existe uma dupla que Jesus escolheu para ir para Nazaré. Porque Jesus, como diz o ditado, o santo de casa não faz milagre. Então, em Nazaré, Jesus não conseguiu adeptos. As pessoas o viam como o filho do carpinteiro. Não eram capazes de enxergar nele aquele espírito tão elevado. E ele mandou para Nazaré Zacarias e Josué. Porque Zacarias e Josué tinham uma afinidade espiritual muito grande. Então ele mandou esses 2 para Nazaré para passar os seus ensinamentos. E aí ainda disse para eles que eles encontrariam obstáculos da sua própria vida particular. A esposa de Zacarias tinha abandonado ele por causa de um rapaz mais jovem, porque Zacarias era um sapateiro e queria o bem-estar dela. Então ele se dividia mais com o trabalho do que com ela, as atenções. Então ela o abandonou e fugiu com outra pessoa, um outro rapaz mais novo e que correspondia aos afetos dela. E aí então ele
ele a perdoou, por si só. Ele não conhecia Jesus ainda. Mas aquele incômodo da traição ficava na sua alma, perturbando. E até que ele começou a ouvir, se achegou a Jesus e começou a ouvir as suas lições, os seus ensinamentos, o amor que ele tinha, as palavras que ele falava, e ele acabou assimilando aquilo tudo. E Josué também. Josué teve problemas com a família. Quando ele optou por seguir Jesus, a família o expulsou, né? Então, ambos perderam grandes amores, cada um no seu sentido, para escolher o caminho de Jesus. E esses dois que foram para Nazaré. E o desenrolar é muito bonito da história. Quem quiser ler o livro O Amor Nunca Te Esquece, é pelo espírito de Lúcio. E é André Luiz Rivas, eu não me lembro o nome do autor que psicografou. E a história vai contando todo o desenrolar, a pregação, as curas que eles dois faziam em Nazaré. E aí o que acontece? Em determinado momento eles precisam dormir em algum lugar e eles vão numa taberna que o proprietário se chamava Saul. E era um homem muito materialista, mesquinho. Deu um quartinho muito horrível para eles dormirem, mas eles agradeceram e era a estadia deles em troca de trabalho e uma refeição só. Eu não vou contar a história, porque senão também, né? Eu só sei que de um momento, Saul vai com eles assistir às pregações e começa a ajudar. E Saul tinha um irmão que tinha adquirido a peste, né? Que era a lepra. E estava abandonado numa tapera. E ele, arrependido do que ele tinha feito, leva Zacarias e Josué até ele. E vai um velhinho, Caleb, que foi a primeira cura deles em Nazaré. E o velhinho vai junto. E lá eles falam de Jesus, tal, começa a contar as histórias, começa a falar, fazem orações e o Caleb se propõe a ficar com o... Eu acho que ele se chamava Cleófas. Não tenho muita certeza dos nomes agora, porque isso não estava programado. E eu sei que o homem fica bom. E aí ele precisa... E esse que tinha lepra também tinha sido abandonado pela esposa. Enquanto ele estava bom, ele era bem mais jovem do que todos. Enquanto ele estava bom, sadio, a esposa ficou com ele. Mas quando ela percebeu que ela poderia ser contagiada pela doença, ela fugiu e foi para uma casa de mulheres, né? Então, a vida dela se degenerou completamente. E eles sabiam que eles precisavam sair de Nazaré porque as perseguições começariam ali, porque os fariseus já estavam incomodados com a permanência deles na cidade e com o que eles estavam fazendo. E eles foram até essa casa de mulheres, a pedido do Cleófas, porque ele queria salvar aquela mulher dele. Bom, gente, quando ele chega lá, nada mais é. Ela é chamada, o nome dela é Judite, mas ela é chamada de Joana lá. E quando ela é chamada e ela aparece, ela fica desesperada. E tem um momento em que a gente ri, mas a gente imagina a situação em que ela se encontrou, porque ela cai no chão e grita: até ontem eu não tinha ninguém, e hoje meus 2 maridos estão aqui. Foi nesse instante que Josué e Zacarias entenderam o que Jesus falou sobre os desafios que eles passariam, né? Pelas situações que se criariam no seu caminho de ensinamento e aprendizado. E
Zacarias entendeu de imediato, mesmo porque ele a reconheceu. Mas Cleófas não sabia que Zacarias era o homem que ele havia prejudicado. Então fica aquela história assim: eu vou construir a minha felicidade em cima da infelicidade do outro. Ali estava um triângulo. Quem entendeu foi Josué, porque ele havia escutado Jesus e ele conhecia a história de Zacarias que Zacarias contou para ele. Mas Saul e Cleófas não entenderam nada, até que a ficha caiu. E foi uma choradeira. Um porque perdoou infinitamente, o outro porque reconheceu no amigo um poder de perdão imenso, o outro porque, além de não entender nada, apesar de não estar entendendo nada, sentiu a emanação espiritual que havia ali, o outro porque sentiu-se tão envergonhado dos seus atos, e tudo se ajeitou de tal forma que quando eles partiram de lá, eles levaram a Judite para morar na tapera junto com o Caleb, que havia ficado lá porque ele era muito idoso, e a Lia. Ele disse que ele passaria os ensinamentos e que ele ia trabalhar em nome de Jesus. Então a tapera ficou para ele fazer isso. Então levaram Judite para lá, para ela dar continuidade junto com ele aos ensinamentos. E os outros 4 foram embora. Então a gente percebe assim: existem situações ou existem ditados que a gente escuta durante a nossa vida e que a gente só vai começar a entender quando a gente está já mais velho, quando já está mais amadurecido. Então, dentro da doutrina espírita, existe uma máxima que se costuma dizer que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Isso já vem desde a época em que Jesus estava presente no solo terrestre, passando seus ensinamentos, ensinando as lições de amor, lançando suas sementes, vendo quantas das suas sementes já estavam frutificando, né? Quanto que ele já tinha germinado no planeta. E ele tinha muito tempo para ficar aqui. Então ele tinha que passar isso para que entendessem, para que conseguisse, para fosse a divulgação. E muitos foram seus divulgadores. Saulo de Tarso, que depois foi Paulo de Tarso, foi um dos maiores divulgadores da doutrina de Jesus. A gente costuma dizer que sem Paulo não haveria cristianismo pelo mundo. O cristianismo ficaria preso ali, naquele pedaço do Oriente. Então, como foi falado da outra vez com relação ao semeador, a gente não precisa ter medo. A gente só tem que entregar a nossa força de vontade para Jesus. E saber que Ele vai nos conduzir. Ele vai orientar os seus missionários de luz para que eles nos inspirem a fazer a nossa tarefa. O que nós devemos fazer, o que nós devemos falar. Tudo vem de Jesus. Nada vem de nós. Nós somos meros instrumentos. Eles precisam de uma voz, eles precisam de uma energia vital para fazerem o trabalho deles, mas nós só emprestamos isso. Nós não somos nada mais do que instrumentos. É como se a gente fosse o microfone atrás de uma grande voz. Então não tenhamos medo das tarefas que se apresentarem. Não fujamos das tarefas que se apresentarem. Quantas pessoas estão aproveitando esta oportunidade
para oferecerem o seu trabalho, enquanto outras estão aproveitando esta oportunidade para se refugiarem, para se dedicarem exclusivamente a situações materiais. Eu arrumo tempo para tudo na minha questão material, mas eu não tenho 5 minutos para me dedicar a um trabalho espiritual. Muitas pessoas ouvem o que a gente fala e não são espíritas. Muitas pessoas estão trabalhando em prol do próximo, às vezes não tem nem religião. Porque a religião é meramente religião. A gente tem que ter religiosidade. Porque religiosidade é sentimento, brota do coração. Então, religiosidade não precisa de religião. Quantas pessoas que se dizem não acreditar em Deus fazem muito mais que eu, que estou 4 vezes por semana dentro da casa espírita. Então, é preciso despertar a religiosidade dentro de nós, não fugir das tarefas, não fugir dos convites, porque muitas vezes a gente foge porque a gente tem medo. E, gente, medo nada mais é do que orgulho. Porque antes de eu apertar o botãozinho e iniciar a live, eu fiquei tremendo meia hora aqui pensando o que eu ia fazer. Para quem eu ia pedir socorro. Mas não tinha ninguém para eu me socorrer agora. Ou a espiritualidade tapou todo mundo da minha frente e falou, aperta o botão e dá o recado. E o recado que eu vim para dar era só que não ia ter live. Então, gente, é um convite que fica. E é um convite feito do fundo do meu coração. Temos inúmeras possibilidades de ajudar. Temos inúmeras possibilidades de trabalhar. Sem precisar sair de dentro de casa. Mas temos inúmeras possibilidades. Então, aceitemos o convite de Jesus, assim como fez Zacarias, assim como fez Josué. Pegue o seu parceiro de caminhada, seja ele quem for. Porque sozinho é difícil. Mas de dupla, no mínimo dupla, a gente faz muito. Nesse momento, com essa tarefa nova que nos apareceu, meu parceiro, minha parceira de caminhada, se chama Emília. Sem ela, eu não conseguiria dar um passo. Porque ela me ensinou tudo o que eu estou fazendo. E o que ela não sabe, ela vai atrás, porque eu tenho a ideia, mas não sei fazer. E por mais que eu, por mais que eu explore, eu não consigo chegar até o fim de algumas coisas. E aí eu me recorro a ela. E ela nunca me disse não. Então, neste momento de caminhada, que Deus escolheu para que a gente se modifique, para que a gente dê valor para aquele que está ao nosso lado e não está ao nosso lado físico, está ao nosso lado em coração, em pensamento, em sentimento, em propósito, porque é o que nós estamos precisando, criar novos propósitos. Deus me enviou a minha parceira, que todos os dias nós discutimos no bom sentido, né? Nós trocamos ideias sobre o que vamos fazer, como vamos melhorar, o que vamos criar de novidade. Eu perdi o medo, não de ficar na frente da tela, mas eu perdi o medo de aprender, de me jogar e falar, se não der certo, eu começo de novo. Eu já tive que começar de novo na minha vida. Então agora
Tudo é mais fácil. Então, fica esse convite. E para a gente terminar, porque hoje passou bem do horário que a gente costuma terminar uma live, né? Porque começou bem mais tarde. Mas não tenhamos medo. Pegamos o nosso caminho, peguemos na mão do nosso companheiro de estrada e vamos semear. E não vamos nos preocupar com o solo em que caiu a semente. Vamos apenas semear. O solo fértil com certeza vai aparecer. E vai dar novos frutos e vai sair novos semeadores. Sejamos semeadores de Jesus, dos seus ensinamentos. E para nós terminarmos o nosso encontro dessa manhã, antes de fazermos as vibrações, nós podemos colocar mais uma musiquinha. Ave Maria, dos seus andores, rogai por nós, os pecadores. Abençoai destas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós, ouvi as preces, murmúrios e luz, que aos céus ascendem, o vento conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ave Maria, rogai por nós. Que as nossas melhores intenções sejam transformadas em luz e paz para recaírem para inundarem todo este planeta. Ave Maria, cheia de graça. Vós, que sabeis o valor da entrega de um filho, aliviai o coração de todas essas famílias que perdem entes queridos, não só por esse vírus de agora, mas por todos os males. Pelos males da alma, pelos males físicos, pelos males da sociedade. Ave Maria, cheia de graça. Inspirai os nossos corações para que possamos seguir os ensinamentos do seu Filho amado. Senhora
de Aparecida, Senhora de Lourdes, Senhora de Fátima, levai as nossas melhores intenções em todas as direções do universo e que esta casa, este centro de amor, seja um ponto iluminado no universo onde pode socorrer todos os espíritos em aflição. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, de um modo maior do que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair nos erros das nossas tentações, nos erros das nossas ilusões. E livra-nos, Senhor, por favor, de todos os males, principalmente daquele que ainda habita dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus. E assim, nós terminamos o nosso bate-papo dessa manhã e que tenhamos uma semana cheia de graça, uma semana cheia de trabalho, uma semana cheia de sol. Um bom domingo a todos e um beijo no coração de cada um.